Hoje eu vou te mostrar como fazer um rostinho como esses daqui, ó, numa pele artificial. Isso aqui, galera, vai desbloquear todo o potencial do seu trabalho, tá? Agora vocês vão entender como que a gente faz essa triangulação no rosto, como é que a gente faz esse degradê bonito, essa sombra homogênea, tá? Como que a gente faz essa textura aqui, esse volume perfeitinho, esse monte de textura aqui embaixo, essa transição, esse degradê aqui bonito. Hoje vocês vão aprender tudo isso, tá bom? Então, vamos começar o vídeo sem enrolação. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, então se você quer me apoiar a fazer mais conteúdos como esse, trazer mais conteúdo para te ensinar aqui de forma gratuita, coisa que eu não tive, que eu paguei caro para aprender, já deixa seu like aqui, se inscreve. Eu sou o Marcelo e hoje eu vou ser seu professor. Bom, pessoal, então a gente vai começar essa arte aqui hoje. O principal problema de quem quer fazer um realismo assim e ainda não tem muita prática é achar que esse tipo de trabalho aqui não possui linhas. Mas na verdade, galera, vocês vão ver que isso aqui tem muita marcação. Então nosso primeiro passo é vir marcando todos esses contornos aqui, todas as partes mais escuras do desenho. Vocês vão visualizar que tem sim muita linha e também muita textura. Então eu já vou começar fazendo a marcação dessas primeiras linhas aqui. Aqui, ó, a gente tem um pedacinho do laço, né, que ele vem pra cá e pra cá, conforme a gente tá vendo a referência. Então, as primeiras coisas que eu vou fazer vão ser marcar esse lacinho aqui. Então a gente vem, marca eles. Tô utilizando aqui uma 3RL. Ó, como eu disse pra vocês aqui, eu já tô fazendo as linhas aqui embaixo já. Então a gente vem marcando todas elas. Aqui, ó, é um bloco de sombra. Então eu já vou marcar isso aqui com a RL já. Então a gente já deixa aqui marcado já. Isso aqui, além de adicionar pra gente textura, também facilita muito na hora da gente adicionar as sombras com a magro. Então eu já estou fazendo aqui a marcação. Vocês podem ver que a gente já está fazendo aqui as sombras. Mesmo sendo um realismo, a gente trabalha com bastante linha sim, para deixar mais delimitado essas sombras e também para visualizar melhor na hora que a gente for passar isso aqui com a Magnum, que a gente vem sombreando de verdade. Então a primeira etapa é essa, basicamente fazer as marcações, delimitar as sombras, fazer os traços, os contornos, fazendo a Magnum, fazendo as sombras na verdade. E eu vou marcar todas essas linhas aqui e essas sombras. E vou deixar vocês com um time-lapse aí, pra gente chegar na parte do sombreamento. Mas essa parte aqui é muito importante, ó. Vocês podem ver que tem um contorno aqui também. Essa parte aqui também. Ai, mas Marcelo, tô fazendo muito traço, não vai ficar marcado? Galera, não, a gente tá fazendo isso aqui com uma tinta diluída na 3RL. Então, por conta disso, não vai ficar marcado, tá bom? Lembrem-se, na hora que vocês for fazer isso aqui na pele, mão bem levinha, tá? Bem levinha mesmo. Uma passagem bem sutil, só pra fazer a marcação. Então aqui a gente já tá construindo os primeiros volumes. E já tá começando a dar pra entender do que se trata esse objeto aqui que a gente tá fazendo. Vou fazer aqui a linha do pescoço. Aqui fora é só preto, então não tem problema a gente fazer esse contorno aqui, até porque depois a gente vai pintar tudo isso aqui fora de preto. Mas só para vocês visualizarem melhor, né? Não vou fazer isso na pele do cliente de vocês, cabelos pontados aqui, sem necessidade. Vou fazer a gola da roupa dela. Essa gola aqui já vou fazer com uma marcação bem mais sutil, só para visualizarmos mesmo. Aqui eu estou utilizando uma pele artificial da Art Pig. Se essa pele aqui é parecida com a pele humana, eu acho que nem tanto, viu?
É estranho, porque para pigmentar é muito mais fácil, porém eu sinto mais dificuldade de tatuar na pele artificial do que na pele de verdade, porque aqui já não dá aquele retorno pra gente, se tá machucando, se não tá, se tá sangrando muito. Fora também que é muito plano, é estranho tatuar uma superfície tão plana assim. Mas enfim, vamos lá continuar fazendo aqui as sombras, os volumes, como expliquei para vocês anteriormente. Aqui é uma marcação bem abstrata mesmo, só para depois a gente vir com a Magnum acertando isso aqui, corrigindo. Prontinho. Aqui esse lado é bem mais escurinho. Aqui desse lado a gente também tem o colarinho da blusa. Aqui é a dobra. É a dobrinha do lenço, então se atentem muito aos detalhes, tá? Não se preocupem com essas linhas, como eu disse pra vocês, quando a gente for tatuar isso aqui, vocês vão ver que essas linhas vão sumir todas. Então basicamente isso, movimento de pêndulos como se fosse um whip shade mesmo, só que sem tanta aquela preocupação de ficar aquele efeito de ruído, é mais para fazer a marcação mesmo, só um rastreadinho bem levezinho mesmo, bem sutil, tá? Aqui a gente já vai continuar com a gola dela já. Pronto. Aqui mais volume. Virar a câmera aqui pra vocês visualizarem melhor. Tô gravando isso aqui sozinho, tá bom, gente? Então é um pouquinho complicado de fazer essa gravação, tá? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo do canal, então se você tem mais interesse em aprender sobre tatuagem, sobre técnicas, quer melhorar a qualidade do seu trabalho, o nível da sua execução, já segue aqui a gente, que vamos lançar conteúdo com frequência aqui sobre tatuagem, tá bom? Então, ó, como falei pra vocês, marcando aqui todo os volumes. Aqui a gente já tem uma pontinha de cabelo já, então muito cuidado com esses detalhezinhos mais sutis, ok? Bom, aqui no decalque não saiu o maxilar dela, então eu vou fazer aqui no Free Machine mesmo, tá? Mas quando vocês forem fazer isso aqui na pele de vocês, na pele humana no caso, se atentem muito ao detalhe, porque um errinho desse aqui que passa despercebido já altera completamente o rosto da pessoa, tá bom, gente? Se vocês errarem esses traços faciais aqui, então é melhor não arriscar, né? Se vocês verem, já colhem outro decalque ou já corrijam já no freehand, mas não deixe para resolver isso aqui na pele, tá? Como eu fiz agora, que é muito perigoso. Como aqui eu tô tatuando mulher qualquer da internet, não tem essa preocupação, né? Se ficar um pouquinho tortinho maxilar, mais retinho, não vai alterar em nada porque não é uma pessoa real. Mas agora se for uma pessoa assim de verdade, uma homenagem, tudo isso aqui já atrapalha bastante, bastante mesmo. Então aqui a gente já tem todas as marcações das sombras do rosto. Vocês podem ver que a gente contornou o nariz, contornou a boca aqui,
contornou o rosto. E como eu falei pra vocês aqui, ó, linhas bem clarinhas, porque a gente fez com uma tinta diluída. Mas isso aqui vai servir pra gente de guia, porque esses recortes aqui são muito importantes pra uma tatuagem, pra ter nitidez, sabe? Pra não ficar aquele realismo borrado assim, parecendo que tudo tá embaralhando. Como o pessoal geralmente fala assim, que tudo vindo borrão com o tempo. Essa delimitação aqui é muito importante, porque quando a gente pegar Magnum, a gente vai fazer isso aqui certinho. E a gente vai fazer isso agora, inclusive. Então, para isso a gente vai trocar a nossa 3RL. E nesse caso aqui eu vou utilizar uma 15 Magnum, né? Aqui, ó. Uma quantiazinha de agulha boa pra fora. Eu gosto de trabalhar com bastante agulha pra fora mesmo, só que eu acho que aqui tá um pouquinho até demais, viu? Vou tirar um pouquinho. Pronto, fica muito perfeito agora. Ó, essa quantidade de agulha também já é mais que suficiente. E a gente vai começar aqui bloqueando os pontos pretos. Então, vamos começar ali por baixo, no leque mesmo. No leque não, né? No laço aqui mesmo. Começar a fazer esses preenchimentos aqui. Vocês podem ver que a gente vai pegar bem no cantinho aqui, ó, da Magnum, bem deitadinho assim, ó, e vir delimitando toda essa área aqui, ó, pra vocês verem como que fica bonito, já fica bem separadinho. Aqui eu tô utilizando preto puro, tá? Pra fazer esse preenchimento sólido aqui. Então, ó, observem como que vai ficando uma linha bem marcadinha, bem bonita mesmo. Lembrando, né, de sempre respeitar as sombras da referência original. Então, ó, aqui, ó. Vocês conseguem visualizar aí, ó? Tá pegando bem no cantinho mesmo aqui, ó. Bem assim de cantinho aqui da agulha aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Então, pra isso... Então é assim que a gente faz as sombras, né? Basicamente, pegar a pontinha da máquina. Ou então a gente pode fazer assim também, com ela mais deitadinha assim, vocês conseguem visualizar aí? Como se a gente estivesse fazendo uma linha reta mesmo. Inclusive até fazendo uma linha reta com isso aqui mesmo, ó. Tá vendo? Como eu fiz uma linha bem retinha com uma Magnum, que já é mais gordinha. Então compensa você que tá aprendendo, né? Explorar a posição das agulhas, posição da máquina, posição de sua mão, para você conseguir ver os ângulos que você consegue trabalhar, até para você expandir a sua forma de trabalho mesmo. Ó, continuando aqui com os tons mais clarinhos. Aqui eu ainda estou utilizando o preto puro. Se fosse uma tatuagem normal, eu já iria para um tom mais clarinho, já a partir desse tom escuro, pra já aonde eu machuquei já continuar tatuando já, sabe? Então a pele não tem aquele descanso, a pele não vai ficar fria pra você ir lá de novo e machucar de novo. Eu gosto de fazer tudo numa passada só. Mas pra você que tá aprendendo, é bom você deixar a pele descansar um pouquinho, até pra você conseguir visualizar melhor o que você tá fazendo e conseguir entender. E com mais calma. Lembra, você tá aprendendo, então não tem porquê você querer ter pressa e nada do tipo. O importante agora é você conseguir entregar um resultado de qualidade. Não importa se isso vai demorar 6, 8 horas, se vai demorar 3 horas a mais. Quando eu comecei a tatuar também demorava muito pra entregar o meu resultado. Mas o importante é sempre pegar uma tatuagem de qualidade, dar o seu máximo potencial. Porque se você levar 3 horinhas a menos para terminar esse trabalho, não vai adiantar de nada, o teu cliente vai ter que ir lá para o resto da vida. E às vezes você até se queima, né, por causa disso com os clientes e vai perder cliente. Então, galera, nunca prioriza tatuar rápido demais. O negócio é você entregar qualidade, lembrar que aquilo ali vai ficar na pele do cliente pro resto da vida, tá? Cantinho da parte mais escura e vai basicamente arrastar a nossa agulha. Vocês vão visualizar como que isso aqui vai ficar bonito. E basicamente esse movimento de pêndulo. Ali no final, a parte mais clara é basicamente aonde a agulha está saindo da pele. Vem aqui, faz uma limitação melhor. E prontinho, já está
começando a aparecer o nosso degradê ali, ó. Agora eu tô com a mão um pouquinho mais leve, só para uniformizar esse tom, porque aqui esse degradê ele não termina no branco, né? Então aqui, ó, sombrinhas bem delimitadas e a transição bem suave. Agora na parte de baixo aqui novamente a mesma coisa. A gente vem puxando, sempre mais leve no final, com a mão mais leve no final, tirando a agulha. Tá vendo como que é simples? E como que é rápido fazer? Bem tranquilinho, sem pressa, com calma. Mas ó, como que é fácil? Só praticar só que vocês vão chegar lá também, tá bom? E delimitando a dobrinha do véu aqui para não bagunçar e não misturar com o outro ali do lado, né? Aqui, ó, pum. Então vocês podem ver que mesmo com a Magno a gente consegue criar sim essas linhas bem fininhas, né? Como se fosse uma RL mesmo. Admito pra vocês, pessoal, que tem tatuagens hoje em dia que eu faço somente com a Magnum por conta disso. Mas vocês que estão aprendendo, como eu já disse já, não tem por que querer apressar o processo. Lembre-se que isso aqui demora mesmo para vocês chegarem nesse tipo de resultado aqui. Aqui eu já estou criando todo o volume do laço. Vocês podem ver que tem uma sombra bem mais forte aqui em cima. E ele vem clareando ali embaixo. Então, ó, já vou fazendo essa parte da sombra mais escura aqui. As demarcações da dobrinha. Esse lado está mais escuro que o outro. Lembre-se, sempre observando bastante a referência. Então, de preferência, escolha uma referência boa, com bastante contraste, com uma luz boa, com uma fonte de luz correta, que isso também é muito importante, bem definida. Isso vai facilitar muito o processo de vocês, tá bom? Então aqui, ó, já estamos praticamente finalizando essa parte aqui debaixo do laço. Agora eu vou pegar uma tinta um pouquinho mais diluída para fazer as sombras médias aqui. Estou aqui com um sumo de 30%. Então vocês podem ver que aqui não é branco de verdade na referência, aqui é como se fosse um cinzinha bem escurinho. Então a gente já vai passar aqui, ó. Vocês podem ver que a tinta é até bem mais molhada também, inclusive, né? Por conta disso, por conta da diluição mesmo. Vou ver aqui. Preenche, boa. Prontinho. Esse lado aqui está completo. Vamos virar um pouquinho essa sombrinha daqui desse lado. Prontinho também. Quando tem essas fininhas, eu sempre gosto de deixar a agulha um pouquinho mais para fora e vir delimitando isso aqui corretamente, ó. Vai ficar um bom recorte. Tá vendo a diferença que isso aqui já faz já? Aqui, como eu já tinha dito antes, aqui não é uma sombra clara, né? É uma parte mais escura, então tô aqui com o zoom novamente, fazendo a demarcação. Aqui no lado de baixo também, mesma coisa. Ó, já vai criando um volume bastante interessante aqui. Nesse meio aqui já é bem mais claro, então a gente já vai pegar esse sumo que a gente tá na mão aqui já e vai puxar até o meio ali, aonde mais ou menos está a luz. Nesse meu decalque aqui, eu não fiz as marcações das luzes, mas é muito importante vocês circularem aí para vocês conseguirem visualizar aonde que tem luz, aonde que não tem. E isso também é super importante, tá bom, galera? Vocês saberem muito bem aonde está batendo luz, aonde não está. Por exemplo, aqui nesse comecinho já não está batendo luz, então já vou pintar aqui também. E agora, só vem puxando daqui, ó, onde começa o véuzinho.
basicamente. Vem aqui, faz a delimitação do cabelo. E aí vem puxando. Agora eu tô aqui com um sumo de 10%. Troquei aqui o sumo e vou fazer as sombras mais clarinhas dessa região aqui. Aqui, como uma parte que tá batendo luz, acaba que é o lado mais clarinho desse véu mesmo. Aqui eu sempre respeitando a origem da luz da arte, tá? Olho na referência a todo momento. E aqui também tem a dobrinha do véu. Aí, galera, muito simples de fazer. E tá vendo que aquela textura que a gente tinha feito com a RL já começa a sumir já? O pouquinho que ainda fica, ainda assim, se mantém bonito na arte. Então é isso, como eu falei pra vocês. Esse rasteladinho é bem diluído mesmo. E no final da tatuagem ele acaba agregando em textura pra arte. Se vocês verem a referência original, por exemplo, vocês vão ver que aqui em cima tem muita textura. Mas já já a gente chega nessa parte. Bom, este lado do véu está finalizado. Deixa eu ver se eu vou adicionar aqui uma pontinha de preto aqui, que já é do pescoço, na verdade, eu acredito. Prontinho aqui, ó, mão mais forte para fazer essas blocagens de preto, usando preto puro, sempre, esses blocos de preto. Se você tentar fazer isso aqui com o sume, só vai marcar a pele só e só vai machucar, tá bom, galera? Então, importante, sempre com o sume para fazer essas partes mais clarinhas. Vamos fazer aqui o contorno do rosto dela. Pronto, ó, como vai ficando uma arte bem bonita já. Olha aí, galera, como já tá ficando bastante interessante já esse projeto. E isso aqui bem rapidinho, né? Como vocês podem ver, sim. Bem tranquilinho, trabalhando com calma, sem pressa. Eu falei pra vocês já. A arte não dá pra apressar não, galera. Tem que ser com calma mesmo. Esse negócio de tatuar rápido. Não caiam nesse papinho. Agora aqui, ó. Tinta mais diluída. Tô usando tinta de 10%, bem clarinha mesmo. Pra fazer essa sombra do pescoço dela. Vou retornar um pouco minha agulha. Tô achando que ela tá muito pra fora. Prontinho, voltei um pouco minha agulha pra dentro. E vou novamente construir as sombras aqui, ó, movimento de pêndulo. Vocês podem ver na arte que aqui essa parte tem um recorte do pescoço, dos músculos, né? Aqui já tem mais um recorte já. Que ele vem e faz esse movimento aqui. E já puxa, finalizando o pescoço. Junto com essa partezinha aqui também tem uma pequena veiura aqui também. Prontinho.
E observem na arte como aqui perto do véu, a sombra fica bem mais clarinha do que aqui embaixo. Então se atentem a isso também. Aqui eu vou pegar uma sombra mais clara ainda, para fazer essa sombrinha aqui embaixo do pescoço. Prontinho. Quase finalizado essa parte também. Vou cruzar aqui as sombras para tirar qualquer textura que ficou da Magnum. Vou tirar aqui um pouco a referência para facilitar aqui na gravação. Eu vou fazer o contornozinho aqui. Pronto. Agora é só fazer o tom bem clarinho aqui embaixo só. Prontinho, tomem muito cuidado para vocês não perderem essas partes de branco aqui. Muito cuidado na hora de sombrear, porque se vocês perderem essas partes de branco aqui já vai mudar totalmente a arte. E não tem como tirar o preto, né, galera? Escurecer sempre dá, mas clarear não tem como voltar não. Então, bastante calma na hora de sombrear essas partes mais clarinhas da arte. Como para vocês, estou usando aqui a tinta de 10%. Então é bem pouquinha coisa. E prontinho, para mim já está o suficiente essa região já. Aqui eu vou fazer uma demarcação só do véuzinho para não perder na hora que eu for fazer. Prontinho, essa demarcada ali. Claro, né, galera, que se isso aqui fosse numa pele de verdade, eu já teria traçado tudo isso aqui já, né? Toda a arte, o ratinho e tal, tudo. Mas como aqui é para exemplificar pra vocês, a primeira coisa que a gente tá mostrando é o rosto mesmo. Depois a gente vai pro cabelo e depois a gente faz o ratinho, para vocês verem também a textura de pelos. Então isso aqui já é praticamente um curso completo já, né? Bastante referência já disso tudo. Bom, vou fazer. Bom, agora eu vou fazer a parte de baixo aqui. Tô usando aqui o zoom de 50%. Então, mais clarinho, mas nem tanto assim também. Vou completar essa sombrinha daqui de baixo. Prontinho. Fazendo aqui o outro lado também. Mesma coisa. Adicionando os tons médios. E respeitando os pontos de luz aqui dessa arte. Já vou aproveitar para fazer a parte de baixo do pescoço dela aqui também. Tem um tom bem mais clarinho aqui também. Aqui, ó. Prontinho, que é pele. Então, não vamos escurecer demais essa região. Agora aqui sim, tem um recorte aqui bastante evidente da gola.
A sombra dessa aqui que eu ainda não tinha feito. Vocês podem ver que aqui tem um recorte bem intenso de luz, como uma dobra. Vocês podem fazer essa linha bem reta mesmo, sem nenhum degradê, só vir preenchendo. Pronto. Não tenha medo de colocar preto na tatuagem, tá bom, gente? É isso que vai definir os volumes. Esses pretos puros aqui, eles funcionam basicamente como se fosse um pilar da sua tatuagem, tá? Então, ó, adicionando aqui os pretos puros, prontinho. Agora vamos partir para um tom mais clarinho. Tô agora com 50% de sume. E ó, aquele movimento de pêndulo. Pronto. Vai fazer toda essa região aqui e vem soltando a mão no final. Começa mais preenchendo, começa com um mais forte e vem soltando no final. Basicamente é isso, ó. Pêndulo e solta, pêndulo e solta. Puxa e solta, basicamente é isso. Fazendo esse movimento aqui, ó. Aqui também. Prontinho, essa região aqui mais clarinha mesmo. Pronto. Aqui tem uma pequena dobrinha ali, a referência original. Então vou adicionar aqui também. Pronto. Vou fazer a marcação aqui do véuzinho. Mesmo que eu não vou fazer ele agora, para não perder essa informação. Bom, aqui a gente tem a delimitação. Na verdade é bem aqui, ó. Delimitação da gola dela. É isso mesmo. Delimitação da gola. Delimitação da gola. Delimitação da gola. Por isso que é importante, viu, galera? Vocês sempre marcarem tudinho aqui. Eu tô vendo a referência do lado e tô conseguindo fazer isso aqui. Mas você que tá começando, nem arrisca fazer isso aqui, galera, que a chance de errar é muito alta. Então sempre marca tudinho. Aqui tô fazendo uma gravação um pouquinho mais rápida pra vocês, tá bom? Mas bom. Vamos lá. Aqui também vai ter bastante preto. Aqui, galera, já é praticamente o fundo da arte, tá bom? Se vocês separarem bem ali, entre a gola dela e o ratinho, tem o fundo bem pretão. Então essa parte aqui já é quase o fundo já. Aqui eu vou deixar um espaçamento que eu quero fazer essa parte do ratinho depois com vocês, para vocês visualizarem a importância do preto no contraste de um animal clarinho. Então essa parte eu vou deixar para depois. Bom, aqui também a gente tem uma sombra bem marcada de preto. Que ela começa daqui, ela passa pro véu. E finaliza ali no cabelo dela. Aqui, ó. Fazendo todo esse trabalho de contorno do rosto.
Então é muito importante o preto também, galera. Como falei pra vocês, não tenham medo de colocar o preto. Porém, coloquem ele no momento certo. Porque assim como ele pode dar um volume a mais para sua arte, ele também pode destruir completamente o trabalho se você passar um pouco do ponto ali, pesar a mão demais em alguma região que não é para ser tão preto assim. Então estudem bem a referência de vocês. Bom, aqui também. Fazendo as dobras do véu. Prontinho. Aqui, ó, prontinho. Vou cruzar um pouco as sombras aqui, para não ficar marcado. Claro, né, galera? Vocês não vão girar o cliente de vocês assim, igual eu tô girando a referência aqui, né? Mas, como eu tô filmando, aí exige de mim porque eu não posso virar tanto aqui, né? Não tenho tanta mobilidade. Já que a câmera tá bem aqui na minha frente, entre meus braços. Boa, galera. E aqui vocês podem ver que tem uma sombra escura no meio e ela volta a ficar clara. Então eu estou fazendo um movimento de pêndulo tanto para cima quanto para baixo aqui, para criar esse movimento, esse volume aqui específico, né? Que é um volume que vem claro, fica escuro e volta a ser claro de novo. Galera, olha essa riqueza de detalhes que tá ficando já. Isso aqui a gente construiu em menos de 2 horinhas e já tá ficando lindo já. Vou fazer essa lateral aqui agora. Ó, passei aqui, tô sentindo que minha tinta tá um pouquinho escura demais. Vou bater um pouquinho na água aqui pra deixar um pouquinho mais claro e volto. Ah, Martila, mas e se fosse na pele? Mesma coisa, galera. Por isso que a gente sempre passa um pouquinho mais clarinho primeiro pra ver o tom que a gente tá aqui na agulha, né? Pra se certificar de que o tom tá correto, de que é aquilo que a gente tá esperando mesmo, que fique. Aqui também na lateral da boca dela. Prontinho. Aqui a gente tem um pequeno degradê. Aqui uma parte escura. Aqui. E agora só ali em cima só. Que vai vir do nariz. Já vou fazer essa parte do nariz já, aproveitar que eu tô com o tom certo aqui já. Pra já fazer essa sombra aqui. Fazer bem bonito pra pele.
Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui tem a parte mais escura do nariz, a luz está para esse lado, então todo esse lado de cá vai estar sombreado. Então a primeira coisa que a gente faz, aqui vai estar o nosso tom mais escuro, então aqui a gente pega o nosso preto puro e basicamente encaixa aqui na pontinha aqui, ó, e vem trazendo com movimentos de pêndulo. Tá vendo? Bem simples esse movimento aqui, ó. Vem puxando a tinta aqui mesmo e sempre saindo. Prontinho, vai na calma, passei mais uma vez agora. Vou aqui delimitar melhor essa região. Pronto. Então aqui é bem marcadinho. Eu vou tirar um pouco essa marcação que eu acho que tá muito duro isso aqui. Pronto, tirei ali. E aqui ó, só puxando a Magnum só. Bem simples. Tô fazendo aqui com uma Magnum 15. Ó, testem aí pra vocês verem na pele artificial, quem tá aprendendo ainda, né? Agora peguei um tom bem mais clarinho. Peguei um tom com 30% de tinta apenas, resto sume. E aqui ó, eu venho só puxando, só novamente, só puxando. Pronto. Então só com isso a gente já construiu aqui ó, um volume bastante interessante para essa região daqui. E agora eu vou vir com o meu tom mais claro possível. No meu caso é o meu 10% aqui. E vou vir fazer toda essa parte. Fazendo aqui ó, amassando o rosto. Sempre observem bem que aqui tem um osso, então aqui é um pouquinho mais escurinho do que no resto ali. Bom, e agora a gente vai fazer esse lado daqui do rosto para completar a parte que tá batendo a sombra, né? Essa sombra mais dura aqui da cena. Então, primeiramente, vamos começar por aqui, pelo narizinho aqui, ó. Fazendo toda a delimitação dele. E sempre, como eu já falei, puxando a Magnum. Puxando ela. Aqui também, ó, puxando a Magnum. Pronto. Então, primeiramente aqui, a gente passa aqui a nossa vaselina. Usando aqui um tom médio agora, 50%. E puxando para fazer o volume da bochecha dela. Fazer essa linhazinha de expressão aqui que ela tem. Prontinho. Essa parte aqui tá um pouquinho mais escura. Então eu vou escurecer um pouquinho. Aqui, agora. Essa parte aqui tem uma pequena luz. Então vamos fazer o contorno pra cá. Pra delimitar essa região. Pronto. Lembre-se sempre, onde tem luz vai ter sombra. Porque basicamente a luz é basicamente esse contraste, né? Da parte preta com a parte escura. Então sempre do lado de um ponto de luz, quase sempre vai ter um ponto de sombra muito forte. Agora é só fazer o restante daqui. Aqui vocês podem ver que essa parte de cima da pálpebra está um pouquinho mais escurinha. Então a gente está fazendo aqui agora, ó, o volume da pálpebra dessa tatuagem, que é um pouquinho mais escurinho que o restante. Aqui embaixo também tem uma leve sombrinha. Antes da gente voltar novamente para esse ponto de luz aqui. Aqui é um pouquinho mais clarinho, toma cuidado. Mão mais levinha aqui nesses pontos. Pontinho do olho.
Aqui eu vou dar uma escurecidinha a mais, mas é mais por conta de gosto mesmo. Eu gosto do olho tá um pouquinho mais demarcadinho. Demarcar um pouquinho mais aqui a pálpebra. Claro, né, gente? Se vocês estiverem fazendo uma arte específica, de uma pessoa específica, foi o que eu falei pra vocês. Não deem essa interpretação de vocês, né? Isso aqui é mais pra quando vocês querem ter um estilo autoral de vocês e tal. Vocês podem mexer na arte assim como vocês querem, né? Tá ficando bem bonito mesmo. Tô gostando bastante. Agora aqui a gente vai fazer as sombras da testa. Ó, puxando sempre pra fora. Pra gente conseguir fazer essa sombra, né, bem homogênea, assim, uma transição bonita. Da parte mais escura pra parte mais clara. Não ficar aquela coisa marcada, blocada. Então olha só como já tá ficando bem bonitinho já. Ó, pessoal, então até agora a gente já tem esse resultado aqui, ó. Vocês podem ver que fica bem texturado mesmo, mas é por conta do que eu falei, a pele é artificial, então ela vai dar mais marcada mesmo. Não se preocupem com isso, tá bom? Que na pele fica totalmente suave. Mas olha só como os volumes já estão bem construídos, como aquele monte de linha que eu falei pra vocês, já tá começando a sumir já, né? E ó, como tá ficando bem definidinho, ó, de longe, assim, pra vocês verem melhor. Muito bonito, né? Vamos continuar agora. A gente vai partir para os tons mais clarinhos desse rosto aqui, fazer essa maçã, fazer o olho e a boca. Pessoal, voltei agora com a agulha 3RL, tá bom? Vou fazer o detalhezinho do olho agora, tá? Nossa, como é difícil se apoiar aqui numa superfície plana. É muito estranho, galera, tatuar uma superfície plana quando você já está acostumado a tatuar um corpo humano de verdade. Aqui o contorno da íris. O outro contorno do outro lado. Um detalhezinho bem pequenininho. E essas partezinhas pequenas eu prefiro muito mais sombrear com a RL mesmo. Dá uma precisão bem maior pro trabalho, tá? Então vocês podem ver já como tá ficando bonito esse olhozinho dela aqui. Como já vai criando, né, o volume assim aos pouquinhos. Como já disse, galera, tatuagem é uma coisa que não dá pra você ter pressa, tá? Você quer ter pressa? Tatuagem não é pra você. Agora, a marcação dos cílios, tá? Dando uma retocadinha aqui, né, nesses cíliozinhos aqui, que agora que a gente fez todas essas sombras, eles ficaram um pouquinho mais fraquinhos. Podem ver aqui, ó, a gente tá fazendo bem na calma esse trabalho. Apesar de estar sendo um pouquinho rápido, ainda assim, não tô correndo, tá, galera? Bem na paciência mesmo, bem na manhãzinha. Vamos fazer aqui a sombrazinha dentro do olho, tá? Porque esse olho sempre tem uma sombra. Se vocês repararem, o olho de ninguém é totalmente branco, é mais um cinzinho assim. E sempre vai ter a sombra da pálpebra, tá bom, galera? Isso aqui traz profundidade pro desenho de vocês, não vai fazer aquela coisa, não vai fazer ficar aquela coisa reta, sabe? Sem profundidade, sem contraste, parecendo que o seu desenho não tem vida. São essas sombrinhas aqui que fazem toda a diferença para dar essa sensação de que realmente, né, o seu desenho ali tá vivo de fato, tá? Vou dar uma retocadinha aqui. Vou adicionar agora os pretinhos aqui do nariz dela, tá? Vamos fazer aqui. Puxar a sombrinha pra cá. Aqui a mesma coisa. Sombrinho do nariz. Feita.
Vou adicionar aqui a sombrinha de cá também. Fazer agora os lábios dela. Tem marcação dos lábios aqui, vocês podem ver que começa um pouquinho mais escurinho aqui e já clareia novamente. Sempre observando a referência, respeitando ela, tá bom, galera? Aqui eu vou dar uma escurecidinha a mais na parte de baixo da referência, por quê, né? Porque a luz tá vindo daqui, então esse lado, ele tem que ter mais sombra. Na referência, não tá tão sombreado assim, assiste a mais mesmo, sabe? Até pra ficar mais legível com o tempo. Então, no meu caso aqui, eu prefiro não seguir a referência 100% à risca em alguns casos, tá? Principalmente nesses aqui que eu vejo que a luz parece que não está muito compatível com a realidade, tá? Porque geralmente o lábio de cima ele é bem mais escuro que o lábio de baixo. Se vocês olharem assim alguma foto de vocês numa luz forte, vocês vão perceber isso. O lábio de cima, como tá na sombra, né? Ele fica bem mais sombreado mesmo. Isso aqui é um pouquinho de luz e sombra e tal. Até por causa disso que sempre acho válido também estudar bastante questão de luz e sombra, questão de desenho. Isso vai te ajudar até quando você estiver fazendo um desenho realista, tá? Porque se você estiver fazendo uma montagem ali de vários elementos e tiver uma luz vindo de um lado, outra luz vindo de outra direção, vai ficar aquela bagunça, tá? O cliente pode até não perceber isso. Mas se você for participar de alguma convenção, assim, cara, esquece. Os caras vão ver aquilo ali e já vai eliminar seu trabalho, não vai nem querer saber mais o que tem ali. Porque querendo ou não, é um princípio meio básico, né, galera? Essa questão da iluminação, assim, na tatuagem. No desenho, sim, na verdade, né? E vamos pro outro olho agora, galera, de novo aqui com a RL, tá? Fazer aqui, ó, de novo a mesma coisa, então. Vocês vão ficar bem fixo na cabeça de vocês a questão do olho. Aqui, ó, fazendo a pupila com a RL. Tá, aqui, ó. Agora vamos fazer o contorno aqui da íris, tá? Aqui, ó, contornando ela. Tranquilinho. Puxa as sombras de cima. Lembra que a íris sempre vai ser mais escura em cima e mais clara embaixo. Então, ó, mais escuro em cima e mais claro embaixo, né? E aí você vai poder ficar se achando aí que você sabe tatuar olho, né? Porque quem vê de fora não imagina que é tão simples assim fazer um olho. O pessoal acha que é difícil, que é não sei o que é que é mil terrores, mas quando você vai ver na prática é basicamente isso aqui só, é bem simples, tá? Vocês podem ver, fiz o olho aqui em 1 minuto. A íris, bem rapidinho mesmo, tá? Agora só vamos adicionar aqui os tons médios, os tons claros, mas sem nenhum mistério. Tenho certeza que você, né, que quer tatuar, foi aquela pessoa também que desenhava 1001 olhos quando tava na escola, né? Pelo menos eu era assim, desenhava olho pra caramba. E hoje em dia ainda gosto, né? Realmente, né, é o que traz mais impacto visual pra tua arte, é o olho. Quando a pessoa vê uma arte, a primeira coisa que ela vai olhar vai ser o olho, né? Os olhos chamam mais atenção mesmo, né? Natural. Bom, fazendo aqui a partezinha do choro, né? E agora só aquela sombrinha leve que eu falei pra vocês já, né? Que o olho não é branco, o olho é cinza. Então, ele vai ter essa sombrinha aqui em cima que a pálpebra superior causa nela, né? Se vocês entenderem de luz e sombra, na hora de sombrear um desenho vai ficar 10 vezes mais fácil, tá?
Então aqui, ó, adicionando mais sombrinhas. Tranquilinho aqui, ó, também. Já era. E bom, pessoal, com isso a gente finalizou esta arte aqui. Pra vocês verem, ó, ficou bem bonito, né? Agora a gente basicamente vai precisar fazer os cabelos e o ratinho aqui embaixo, aqui, ó. Como vocês podem ver, tá bem pequenininho aqui. A gente vai precisar basicamente fazer isso, tá? É muito importante essas aulas também, por quê? Porque aqui a gente vai aprender a fazer cabelo, que é uma das coisas mais importantes pro realismo. Cabelo, barba, isso aqui, se você fizer um rostinho bonitinho disso aqui e não fazer o cabelo bem feito, não adianta de nada, infelizmente. E o ratinho aqui embaixo também, ó, que a gente vai explorar um pouco de textura e também fazer uns elementos mais delicados. Essa aqui a gente vai fazer provavelmente só com a RL, tá bom? Então realmente tá um cursinho assim bem completo pra vocês, tá bom? E pessoal, eu sei que fazer essas peles aqui, assistir esses conteúdos, dá assim um pouco de preguiça, dá um certo cansaço, porque é mais monótono mesmo do que tatuar uma pele de verdade, né? Mas se você estiver vendo esse conteúdo aqui, não desanima, galera. É exatamente isso que vai fazer o seu nível como tatuador melhorar. E não vai ser só mais um, tá bom? Enquanto aí na internet tem muita gente que fala sobre tatuar rápido e cobrar pouco, mano, você vai se diferenciar de verdade mesmo se você explorar a qualidade do seu trabalho. Se você explorar, tipo assim, se você tá entrando no mundo da tatuagem, não queira ser só mais um, sabe? Queira ser uma referência assim alta, olhe pra longe, olhe, por exemplo, Gods of Ink, olhe tatuadores de fora. Então tenha referências lá em cima mesmo, porque a tatuagem realmente permite você viver coisas assim inacreditáveis, você viajar, eu já viajei pra tatuar várias vezes. Então galera, não tenha preguiça, saiba que isso aqui pode realmente mudar a sua vida. Um treino simples como esse aqui, se você fizer pelo menos uma vez na semana, já vai melhorar muito a qualidade do seu trabalho, tá bom? E é isso, ó, aqui falando sobre o rostinho, basicamente. E agora a gente vai fazer os cabelos, mas eu vou fazer o cabelo amanhã, porque hoje já é mais meia-noite. Tô gravando esse conteúdo aqui já faz muito tempo, já preciso ir pra casa.